Ok, então a gente vai fazer agora o fluxo básico para trabalhar com repositórios remotos, tá? Dentro do nosso github.com/cachescode.po/arcade. Esse daqui é o repositório de onde vem as nossas atividades práticas, tá certo? E a gente tem um punhado de atividades práticas que a gente vai fazendo durante o semestre. Normalmente eu costumava cobrar, essas atividades nas disciplinas elas são cobradas de duas formas. Ou via Moodle, onde existe um Moodle onde essas atividades estão cadastradas, para vocês que já conhecem o Moodle, moodle2.quixadá.ufc.br. Só para mostrar aqui. Eu vou mostrar, mas vocês não vão fazer no Moodle, tá? Só para mostrar que existe, e as outras turmas do Rubens, do Bruno Góes, do Marcos Oliveira, elas fazem usando o Moodle. Então tá vendo aqui, ó, as atividades que a gente vai cursar, pelo menos algumas que eu não coloquei todas ainda, elas estão aqui na disciplina. Essas atividades que estão aqui no Moodle, elas são retiradas desse repositório aqui do GitHub, tá? Então aqui tem tudo. Mas eu prefiro trabalhar com os alunos usando o GitHub. E aí a primeira aula eu vou fazer essa introdução ao GitHub, porque aí vocês já testam em casa, criam a conta de vocês se vocês não tiverem criado. Para a partir de amanhã a gente já ver mais ou menos como é que vai funcionar. Bora aqui. Introdução ao Git. Pronto. Então, vamos tentar entender como é que funciona o Git. Provavelmente em alguma época da vida de vocês já tinham que entregar uma atividade para alguém, e aí vocês faziam, aí guardavam versão 1, aí criavam uma cópia, versão 2, criavam uma cópia, versão que funciona, criavam uma cópia, versão que não sei o quê. Esse processo de criar um histórico daquele elemento, a gente chama em computação de controle de versão. O controle de versão é esse histórico que você mantém do progresso do que você fez no seu trabalho. Ok. Antigamente, quando várias pessoas precisavam trabalhar no mesmo conjunto de dados, eles faziam assim: o conjunto de dados ficava num servidor e as pessoas acessavam esse servidor e trabalhavam de forma síncrona nesse conjunto de dados. O que é que acontecia? Conflito, e muito. É como hoje acontece com o Google Docs. Você abre um Docs compartilhado, na hora que você está editando, todo mundo está editando junto a cópia remota desse documento lá no Google Docs. Quase todos esses elementos, eles também têm um controle de versão integrado, mesmo que você nunca tenha visto. Se você abrir lá uma pasta qualquer do Docs, uma planilha ou alguma coisa assim, você pode ir aqui em Arquivo, Histórico, e aí você consegue... Vamos ver se a gente acha aqui onde é. Aqui, ó. Perdão. Histórico de versões, ver histórico de versões. Todas essas plataformas têm. Dropbox, sei lá, Google Drive, Microsoft. Então aqui tem tudo que foi alterado desde que a planilha foi criada, tá vendo? E aí eu consigo clicar aqui e enxergar como era a planilha nessa época e consigo restaurar a minha planilha para essa época. Tá. Vamos entender qual é a diferença. Aqui a gente está trabalhando em um sistema centralizado. Todo mundo enxerga e tem acesso à mesma versão, e na hora que eu clicar aqui e mandar restaurar, eu estou restaurando ao mesmo tempo para todo mundo. Vai ser uma nova alteração no histórico de versões. Ok, tenho um documento ou um conjunto e tenho um histórico de versões sobre ele. Quando eu estou trabalhando com um documento só, é até fácil de compreender. Mas quando a gente está trabalhando num projeto que tem um catatal de arquivos e um conjunto de vários módulos, e esses módulos são razoavelmente independentes, ficava um fuxico muito grande eu trabalhar o tempo todo num elemento que era centralizado e único para todas as pessoas.
Como foi que o Git mudou isso? Isso era, antigamente era centralizado, o Git mudou da seguinte forma. Tem o repositório central, eu vou criar uma cópia do repositório central inteira para mim e eu vou trabalhar na minha cópia. Eu vou trabalhar nos meus arquivos. O que está acontecendo lá no central não me interessa por enquanto. O que interessa é que eu tenho uma cópia do repositório inteiro, posso fazer minhas modificações, fazer meus testes, fazer minha integração, salvar isso localmente e quando eu quiser, se eu quiser, eu posso enviar de volta para ser feito um merge, para ser feita uma integração com o repositório remoto. É assim que funciona no GitHub. Então a gente tem esses 3 passos. Primeiro, pode existir um repositório remoto, de onde eu faço uma cópia local. Pode, não é obrigatório, né? Ou seja, eu consigo trabalhar com outras pessoas através desse repositório remoto. E no meu repositório local, eu tenho como controlar as alterações. É como se eu escolhesse quais os elementos que eu quero e tirasse fotos de estados importantes do meu repositório. Então eu digo, cara, esse arquivo aqui ficou bom, está passando nos testes, eu vou salvar isso daqui, vou dar um nome, funcionalidade de cadastro de pessoas, funcionalidade de cadastro de pessoas concluída. Está aqui. Essa foto desse tempo histórico nesse repositório está assim. Eu fiz outras alterações, outros arquivos aqui, mas que eu não quero que entrem nessa versão. E aí eu continuo mexendo. Ah, beleza, eu quero uma nova funcionalidade eu consegui colocar. Agora eu consegui fazer a parte de autenticação do usuário. Esse arquivo entra, bati uma nova foto, agora eu tenho um histórico. Ixi, caramba, acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu preciso voltar para aquele primeiro passo. Então eu olho lá no meu histórico e faço uma restauração de todos os arquivos que são importantes para aquele histórico. E mais 1 milhão de formas de você navegar, salvar, restaurar, esse tipo de coisa. Tá? Então pronto. Então a gente entendeu mais ou menos o que é. Eu tenho um componente local que faz uma gestão das versões dos meus arquivos e eu tenho um componente remoto que me permite publicar o meu repositório ou sincronizar com o repositório remoto. Isso que eu falei é o Git. Isso é o Git. O GitHub é outra coisa. O GitHub é uma rede social. Tipo YouTube, tipo Instagram. Mas por quê? Porque quando eu coloco uma coisa no GitHub, eu estou colocando um código lá e deixando acessível para outras pessoas. Outras pessoas, qualquer pessoa pode copiar o meu repositório, pode interagir com o meu repositório, pode avisar, tá vendo aqui, ó, issues, ei, mano, achei um erro aqui, ou então eu posso colocar uma lista de coisas que eu quero que as pessoas me ajudem e elas vão lá e fazem, e interagem, e enviam um erro, e a gente conversa. E aí ele me manda o código que ele consertou tal coisa, eu vejo o código que foi consertado, eu incorporo o código no meu repositório. Então isso aqui é uma rede social, é feita para interação entre desenvolvedores. E aí vai dar todo o suporte de ferramentas para isso. Então você vai ter lá controle de tickets, do que deve ser feito ou do que não deve ser feito, solicitações de códigos para poder fazer merges, ações que eu posso vincular, ações de integração, workflow de projeto, naquele modelo do Kanban, onde eu fiz isso. Eu posso ter um wiki dizendo como usar qual coisa no meu projeto e mais uma série de outras coisas. Só ver se eu tenho água aqui. Então, vamos lá. Git é a ferramenta e GitHub é um portal, o mais famoso, que usa essa ferramenta para algumas das operações, não todas. Então, por exemplo, a parte aqui
de projetos, você não usa via Git, você precisa de outra ferramenta que não é o Git, o aplicativo Git, para poder interagir com esses projetos, marcar, desmarcar e tal. Ok. Então, se tem o GitHub, vão ter outras, vai ter o Bitbucket, vai ter o GitLab, vão ter outros locais onde você pode registrar seu código sem necessariamente ser o GitHub. Então, partindo da ideia de que vocês entenderam o que é isso, quer dizer que eu posso abrir qualquer projeto, ver o que é que tem lá para ser feito, fazer e submeter o meu conserto e a pessoa talvez aceite? É para isso que isso aqui foi criado. Então, se você quiser abrir lá o projeto do Firefox, aí você vai ver aqui a quantidade de tickets abertos. Olha, tem que fazer isso, 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 isso daqui não está funcionando, isso daqui não está funcionando, isso daqui está... tenho que ajeitar isso daqui para os Estados Unidos não está funcionando, isso daqui. Então, por meio dessas ferramentas que o trabalho dos voluntários é gerenciado. Então, muitas vezes tem voluntários que trabalham nos projetos, eles podem trabalhar como desenvolvedores, eles podem trabalhar como testadores. Eu quero testar. Aí você vai lá nas issues e tem um conjunto de coisas que você pode testar para ver se funciona no seu sistema ou na sua distribuição. Você vai lá, testa, dá o feedback. Então, um dos projetos de extensão ou uma das guias de projeto de extensão que a gente está tentando empurrar para frente é fomentar esse fluxo de trabalho com projetos open source. Eu acho que ia ser muito legal se a gente estimulasse mais isso, né? Ensinasse, valorizasse. Cara, vamos escolher aqui uns projetos legais para a gente trabalhar e ensinar os alunos como é que eles podem trabalhar como testadores, como desenvolvedores, como é que submete. É uma das coisas legais para a gente fazer na extensão. Ok, vamos nós. Entendido como é que o básico, o mínimo de como é que as coisas funcionam, eu vou fazer aqui o fluxo mínimo de criar um repositório. Não é assim que vocês vão fazer com o repositório da disciplina, mas vocês podem fazer para testar. Porque o repositório da disciplina vai estar integrado no GitHub Classroom. É tipo uma solução do GitHub para estudantes. Então, vocês vão criar repositórios a partir de um modelo base, e aí eu já vou ter acesso direto a todos os repositórios de vocês mesmo privados. Mas o fluxo de trabalho não muda. O que vocês aprenderem a fazer aqui, vocês aprendem a fazer lá. Aí eu sugiro que vocês testem. Depois você criou aí a sua conta no GitHub. Uma das coisas que eu sugiro que você faça é vincular a sua conta de aluno da universidade. Vocês têm uma conta de aluno? Todo mundo criou já? Se você não criou, você vai lá no Google, criar conta de estudante da UFC, que é bem facinho, né? Eu acho que não tem... Você bota lá seu CPF, matrícula e tudo mais, e ele vai te dar um e-mail @alu.ufc.br. E aí, se você faz a sua conta no GitHub, você pode vincular essa conta com vários e-mails, não com um e-mail só. E tem uma dessas opções aqui, que é o educacional, que eu não decorei agora qual é o link. Depois eu procuro e mando. Onde você vai provar, porque você tem uma conta de estudante, que você é da universidade, e ele vai te dar um pacote GitHub de estudante. Isso vai te dar mais tempo nas máquinas virtuais. Isso vai te dar possibilidade de criar repositórios privados diretamente, porque o padrão é só criar repositório público. Mas mesmo que você crie com qualquer outro e-mail, depois é só fazer o vínculo dos e-mails e vai estar funcionando de boa. Então, supondo que você criou aqui a sua conta, a gente vai aqui nesse mais, criar novo. Aí você vem aqui em criar repositório, pinga, criei repositório. O que eu estou fazendo aqui é criando a parte remota do repositório. E aí aqui eu vou criar
Engenharia da Computação 2024. Ok? Repositório de testes IPOS. O que é importante nessa primeira... Ixi, a tela tá ruim de ler, né? Deixa eu trocar aqui o tema. Desculpa. É muito ruim esse tema escuro. Bem melhor o contraste, né? Melhorou? Piorou? Eu tô cego. Não, eu sou servidor público, eu faço aí o que vocês quiserem. Tá melhor assim ou volta pro que tava? Cara, de óculos escuros tá ótimo. Bora lá. Nessa primeira tela só tem uma coisa que é importante para vocês, que é isso daqui, inicializar o repositório. Tá vendo aqui esse botãozinho? Inicializar o repositório. Por quê? Se você não inicializar, você não consegue manipulá-lo remotamente. Se você criar o repositório sem inicializar, ele vai ficar só como um gancho remoto, e aí você vai ter que fazer a inicialização local, via máquina, e pendurar os arquivos no teu gancho. Então é mais fácil, a gente vai fazer das duas formas, tá? Então é mais fácil você começar logo inicializando aqui, já que você está começando de um repositório vazio. Então eu vim aqui, pinga! Professor, público ou privado? Se você tiver com a conta de estudante, né? Se você tiver autenticado a conta de estudante, aí você pode criar privado. Outra coisa que a conta de estudante lhe dá direito é do Copilot. Vocês conhecem o Copilot já? É uma inteligência artificial que fica vinculada que está instalada no VS Code, no Vim, nos produtos do IntelliJ, no próprio CodeSpace, que vai fazendo os códigos por você. Daqui a pouco a gente fala sobre o uso inteligente da inteligência artificial. Oh, que legal! Sejam bem-vindos, queridos. Cadê meu lápis? Ai, papai, vai, mano. Qual é o nome de vossas excelências? Felipe Cauã. E o outro? Juan Pablo. Aí, como teve muita coisa importante, queridos, teve muita coisa importante, quando terminar aqui vocês falam comigo, os dois, tudo bem? Terminar a aula vocês falam comigo. Então vamos nós, depois, como hoje já está muito saturado, a gente vai para o fair use, né? O uso justo da inteligência artificial, para não prejudicar vocês. Então, ok, vamos lá. Botei um nome, mandei inicializar. Você não precisa colocar isso, nem isso, aí você vai lá e pinga! Criei um repositório. Ok. Por enquanto, isso daqui não está local. Você não criou uma pasta local para trabalhar com esses dados. Está apenas no repositório remoto no teu GitHub. Qual é a opção mais rápida e fácil? Vocês já usaram alguma vez algum compilador online na disciplina de vocês? Vocês abriram lá o compilador online, jogavam o código, dava o play e ele compilava, não era assim? O próprio Moodle é um tipo de ferramenta nesse aspecto. Você bota lá o seu código, aperta o botão e ele executa o código para você. A diferença é que esses elementos eles não são IDEs. Eles não te dão flexibilidade para gerenciar o sistema de arquivo, instalar os próprios pacotes, configurar do jeito que você quer, como se fosse o seu computador. Eu quero aqui instalar determinado pacote, eu quero instalar tal extensão, quero fazer isso e aquilo outro. Essas coisas não te dão esse acesso. Eles só fazem uma coisa, compilar o teu código. Tá? No GitHub, a gente tem uma máquina virtual, tá certo? Que eles chamam de CodeSpace. Existem outras máquinas virtuais disponíveis, por exemplo,
Uma das mais comuns que talvez vocês já tenham visto é o Replit. Já ouviram falar do Replit? Replit é a mesma coisa, é tipo uma máquina virtual, você sobe e aí você pode configurar essa IDE do jeito que você quer. Instala os seus pacotes, muda o tema, faz lá o que você quer. Qual é a vantagem do CodeSpace? Número 1, ele já está integrado no próprio GitHub. Número 2, por causa da conta de estudante, vocês têm uma margem de trabalho gratuito alta. Então vocês têm aqui, eu acho que é 160 horas por mês para poder usar a máquina virtual. Isso é muito mais do que os outros lhe dão acesso. Na conta gratuita você tem 80 horas por mês, na conta de estudante vocês têm 160, que dá para fazer um bocado de coisa. Tá? Então se você quiser começar só na máquina virtual, já resolve. Exemplo, você vai para o computador da universidade, faz a conta no teu GitHub, aperta o botão, abre a máquina virtual e está trabalhando. Terminou, salva, fecha, desloga e acabou-se. Entendeu? Então assim, você consegue trabalhar sem o seu computador. Então vamos aqui aprender a usar a máquina virtual. Vamos no fluxo fácil. Aí você tem aqui, ó, local, tá vendo? Local, se eu quisesse copiar esse repositório para minha máquina física, meu notebook, mas a gente vai começar pelo caminho mais fácil, que é a máquina virtual. Aí você clica aqui, ó, criar CodeSpace. Pinga. Primeiro semestre, vocês só usaram o Moodle ou trabalharam com alguma outra IDE, alguma outra coisa? Só o Moodle. Os mais antigos eu sei que já usaram um monte de coisa, né? Mas o que é que vocês usam? Tudo VS Code, não? Como é que os professores fazem? Tudo VS Code, né? Beleza. Se vocês perceberam, pessoal aí que já usou VS Code, o que ele está carregando aqui? O VS Code, né? Está carregando o VS Code. Então você vai ter as mesmas extensões, não necessariamente os mesmos atalhos, porque às vezes o atalho dá conflito com o atalho do browser. Então aquele atalho que você usava, sei lá, Ctrl Shift P, Ctrl L, não funciona, você vai ter que descobrir no CodeSpace qual é o atalho equivalente. E isso vai mudar de browser para browser. Por exemplo, algumas coisas comuns como ó, o Ctrl J aqui, que era para abrir o terminal, está abrindo o breguete do browser ali. Ó, ele abre o terminal, mas também abre a porcaria do browser aqui. Ctrl Shift. O Ctrl Shift vírgula também funciona, abrir um novo terminal. Ok, sejam bem-vindos ao CodeSpace. Então vamos lá. Agora eu vou precisar de um esforço imaginativo grande de vocês, porque as duas coisas estão em nuvem. Até ficar em pé. Eu esqueci minha lousa, aqui, vamos lá. Primeiro passo que a gente fez foi o quê? Criamos um repositório remoto. Beleza? Então, criamos um repositório remoto. Tá aqui. Para a gente trabalhar nesse repositório remoto, a gente tem que copiá-lo para um sistema de arquivo local. Então, você tem um repositório remoto, imagina que ele é somente leitura, ele é só para as pessoas verem o que é que está lá, mas você não consegue chegar lá e alterar diretamente nada. Você precisa copiar, fazer a sua cópia do repositório remoto, alterar e enviar para ser integrado. O fluxo é esse. Ok? Então, primeira coisa, você criou o seu repositório remoto, você não consegue alterá-lo diretamente, você tem que criar a sua versão e alterá-la. A primeira opção seria eu copiar para minha máquina física. Só que estou com preguiça. Ou então, a máquina não é minha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar para uma máquina virtual. Então, agora, a gente tem o CodeSpace aberto, que ele é uma máquina virtual. Nessa máquina virtual tem os dados do teu repositório remoto. Ok? Tenho duas coisas aqui.
Por que é difícil de entender? Porque as duas são remotas, né? As duas são remotas. A diferença é que o teu repositório do GitHub, ele é só o sistema de arquivo, limpo e cru e somente a leitura, e a tua máquina virtual é literalmente um sistema operacional. Ele tem um editor, ele tem um sistema de arquivo, ele tem um conjunto de pacotes, ele tem um estado, ele tem tudo que você pode trabalhar. Então, por exemplo, a gente está aqui, tá vendo? Então aqui ele é uma ideia. Para quem só usou o Moodle, tenham paciência aí para eu mostrar os pedaços de uma IDE. No IDE, a gente começa aqui por um sistema de arquivos. Normalmente ele está aqui nessa pontinha. Então eu ligo e desligo aqui, tá vendo? Aqui ele mostra que eu tenho um arquivo. Qual é o arquivo que eu tenho? O README, que a gente mandou inicializar. Então eu posso criar um novo arquivo. Cliquei aqui, vou criar lucky.txt. Criei um arquivo chamado lucky.txt. Estou com sorte. E aqui eu abri aqui o meu readme e diz assim: meu sonho se tornou realidade. Estou me sentindo. Como é? Não. Adorável. Esse é um meme antigo. Meme antigo da menininha. É muito legal isso daqui. A menina falando sobre a reforma na escola dela. A repórter diz assim: como você está se sentindo? Ela diz: o meu sonho se tornou realidade. Eu achei o máximo, né? O meu sonho era ter uma sala grande, cheia de cadeiras, uma na frente da outra. E aí a repórter diz: como é que você está se sentindo? Estou me sentindo adorável. Vamos lá. Ok, eu fiz alterações aqui no meu sistema. Só que, quem foi que eu alterei? O repositório local ou o remoto? O local. Se a gente olhar lá no nosso GitHub, deixa eu dar aqui o F11. Se eu olhar aqui lá no meu GitHub, cadê? Se eu mandar olhar aqui, der um F5, o que é que tá... Vocês estão vendo alguma coisa escrita aqui? Algum arquivo a mais? Não. Então, para que as alterações que eu fiz no meu repositório local, que no caso aqui é uma máquina virtual, estejam disponíveis lá, eu tenho que passar por uma série de passos que implica em gravar o estado que eu tenho interesse em enviar e enviar o estado. Eu vou só fazer aqui rápido, mas depois a gente vê esses passos em baby steps aqui. Tem um botãozinho aqui chamado controle de versão, tá? A gente pode clicar aqui e aqui ele vai dizer: ei, você quer salvar uma nova versão localmente? Isso é o commit. Você quer bater uma foto do seu repositório? Aí você: sim, eu quero bater uma foto. Quais arquivos que você quer incluir nessa foto? Aí aqui ele vai dizer quais são os arquivos que foram alterados, tá vendo? Ó? Tem um arquivo lucky.txt, deixa eu ver se eu aumento. Um arquivo lucky.txt que até então não foi marcado, não foi adicionado. Ele está como untracked, né? Não rastreado. E tem um arquivo readme, que já tinha um conteúdo e foi MD modificado. Perfeito. Aí você diz: eu quero adicionar só o readme. Aí você pode vir aqui e colocar o mais. Aí ele diz: olha, já tem algumas alterações prontas para eu bater minha foto. Esse arquivo já subiu, vou bater a foto. Você quer salvar? Eu disse: sim. Eu vou salvar com a mensagem: estou com sorte. Estou com sorte. Aí eu cliquei aqui em commit. Na hora que eu fiz isso, ele está salvando uma nova versão com os arquivos que eu escolhi. Se eu pedir para mostrar o log, git log, ele vai dizer: olha, aqui foi a criação do repositório e depois foi criado uma versão que tem esse identificador e que tem essa mensagem de identificação, dizendo o que é que foi alterado, o que é que foi feito.
Ah, mas eu quero enviar também essa daqui. Eu vou adicionar tudo aqui e agora eu vou colocar inserindo arquivo Lucky. Beleza. Agora, ele mesmo já vai te sugerir a seguinte coisa. Ei, você não quer enviar os teus saves locais para o teu repositório remoto? Tá vendo aqui, ó? Ele já está dando aqui um aumento de cara para você, sem que você tenha que caçar onde é que é o botão. Aí você diz, eu quero enviar, ó, até então, o nosso repositório não tinha nada, tá vendo? Nada. Tava tudo na máquina virtual. Esse daqui é o repositório que a gente criou. Aí eu vou voltar aqui e dizer, sim, envia as coisas que eu escolhi e salvei para o repositório remoto. Sim, eu quero enviar. Aí ele vai dizer, ei, de vez em quando você quer que eu olhe se alguém fez alguma alteração no repositório remoto? Sim, cara. Pronto. Então agora a gente foi para o último passo. E se eu voltar para cá e der o F5, vamos ver o que foi que a gente achou? A gente achou a alteração que a gente fez no README e a gente achou o arquivo que nós adicionamos no repositório. Tudo bem? Então esse é o fluxo trivial. Tem o repositório remoto, clono para o repositório local, faço alterações, marco, salvo e envio. Tá? Então vamos de pedacinhos. Vamos de pedacinhos. Vixe, Maria, 9h50. Eu sei que isso pode ser um pouco abstrato, por isso que eu vou em câmera lenta. Mas está todo mundo na vibe aqui ainda? Ou está muito... São 9h40, né? Vamos... Pronto, eu acho que eu já fiz assim. Deixa eu pegar aqui o conteúdo. Eu ia aprofundar mais a questão do Git, mas eu nem sei se eu preciso fazer isso. github.com/qxcode.pro/arcade. Que tem aqui umas aulas em texto. Com os termos do próprio Git, tá? Acho que vocês já estão saturados, não sei se vai ficar alguma coisa que eu falar agora não. Então vocês fazem o seguinte, ó. De hoje para amanhã, vocês criam o repositório de vocês, criar conta lá no GitHub, criam o repositório de vocês. Vocês podem fazer via CodeSpace, mas se vocês tiverem notebook, eu sugiro que o que vocês fizeram, vocês também tentem fazer localmente, tá bom? Hoje em dia, com o ChatGPT, com 1 milhão de professores melhores do que eu no YouTube, seguir qualquer tutorial disso para fazer funcionar é fácil. Git é uma coisa extremamente comum e usável, então todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então vocês cheguem amanhã minimamente proficientes, ou seja, eu sei pelo menos clonar um repositório, salvar minha alteração e enviar de volta, que foi o que a gente acabou de fazer agora. Tudo bem? Então eu já fiz a chamada, vocês podem ir. Vão em paz e a gente se vê amanhã. Amanhã a gente já vai ver C++, certo? Já vamos falar de linguagem. Eu vou mostrar melhor amanhã, porque é muita coisa para hoje. Na verdade não é vocês que vão ficar colocando, mas existe um componente lá que vocês vão dizer como vocês fizeram a atividade. Eu fiz sozinho, eu fiz seguindo o tutorial, eu vi o vídeo do senhor e fiz. Eu fiz com meu colega, mas sem porra nenhuma, a gente fez uma parte. Então, além do que é entregue,
pessoa vai dizer também como foi que ela fez. Por quê? Porque antigamente tinha gente que ficava assim tão fissurada em bater a pontuação que achava que entregar de qualquer jeito significava que os caras tinham aprendido. E aí eu tive que inserir manualmente um outro componente para dizer, olha, tudo bem se você fez copiando do vídeo, você achou, mas isso não vale a mesma pontuação que o cara que fez sozinho. Não faz sentido. Beleza? Eita, player, é uma fila, é um autógrafo, com carinho. Hello, olá pro povo. Sim. Que a gente chegou atrasado. Por que vocês chegaram 9h30, mano? A gente não conseguiu pagar o ônibus de 8 horas. Só passou direto. O ônibus só passou direto de 8 horas. Meio cheio, tá tranquilo. Eita, mano. Mas eu repasso pra eles. Tudo bem. Tu conhece os membros? Bota, tu explica pra eles então o básico do básico. A gente já tinha pedido pra ela prestar atenção pra gente. Esse processo todo é pra fazer com o GitHub Desktop. Mas o senhor recomenda, eles recomendam que use ele. O desktop não faz diferença não. Pode ser no desktop, pode ser linha de comando, pode ser no Postgres. Tanto faz. Aí tu fala pra eles de frequência, pra eles não abrirem jogo na hora da aula, esse tipo de coisa. É óbvio, mas precisa ser dito, tá certo? Não pode joguinho. Joguinho aí tu vai se lascar. Terminantemente proibido. Valeu, pessoal. Boa aula. Perdão por chegar atrasado. Tudo bem. Hello, Davi. Você confirma minha matrícula, por favor? Tua matrícula? Minha presidência. Quem é a Vossa Senhoria? Raiz daí. Aí o pessoal falou Raíssa no final aí. Ó, eu te dei falta. Olha aí, amiga. Tá Tava vendo? certo mesmo. Tá vendo como Vou até eu- conferir o meu agora também. Tá vendo? Obrigada. Juliana Ferreira. Juliano. Aqui, ó, o Juliano tá aqui. Ah, Você tá aqui. E aí, querido? Você deve ter notado que eu não tô na turma, mas só que eu vim mais como ouvinte mesmo. Ah. Porque eu não vou falar, não sou professor de ética, né? Ah. Eu não tô conseguindo aprender com outra professor. Mas como assim, mano? Tu tá... Tipo assim, eu acho que ele tá passando. Na real, todo mundo tá vendo isso. Quem não sabe, por exemplo, a linguagem que ele tá passando, que é Java, não tá conseguindo entender nada. E porque ele já tá começando tipo, coisa avançada já. Ele não é tipo, nossa, você começou desde o básico, assim. Até o GitHub, nossa, nem imaginei que ia passar até o GitHub. Aí eu vou ficar vendo só pra entender melhor, ó. Eu sei que não é a mesma linguagem e tal, mas pra me ajudar. Fica à Tem vontade. problema? Não, tem não. Não, né? Tem não. Mas aí eu você tava tem até que- pensando, as você aulas tem são que- gravadas, então... Você tem que dar o feedback pro professor. Professor, a gente tá tendo dificuldade com linguagem. Dá um tempo aí pra gente. Nossa, mas aí todo mundo vai falar